Paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe, bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. Vamos continuar nosso estudo no livro, na carta, segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 5 ao 10. Este é o segundo vídeo que a gente grava, o capítulo 2. Nos ajude lá, assista os nossos vídeos que já foram gravados no capítulo 1, né? Acho que deram 5 vídeos. E esse é o segundo vídeo do capítulo 2. Nos ajude aí com suas orações, também com seu like. E se você não é inscrito, inscreva. Amém? Jesus continue te abençoando. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Né? Aqui, o escritor Paulo, né, volta lá no versículo 22, onde ele estava falando, estando vós mortos em ofensas. Né? Aí ele falou, quando nós ainda estávamos mortos em ofensas e pecado, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Né? Isso é semelhante ao versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz que quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Né? Então, não éramos dignos, nem fizemos nada para que isso nos tornasse favoritos diante de Deus. Também João 3,16 traz uma ideia parecida ao dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, não que o mundo amou a Deus, mas que Deus amou o mundo, né? Não que ele foi amado, né? Mas que ele amou, né? Ele esclarece, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, isso na sua carta, né? 1 João, capítulo 4, versículo 19. Vamos lá, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assim como Jesus é o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo, como está lá em Apocalipse, né? De igual modo, estamos já assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. E isso mostra como a promessa é tão fiel que ela nos salva, né? Que ela é tão fiel que ela nos salvos, em nós, já é dada como uma realidade. Embora não estejamos vivendo isto literalmente, mas por estarmos em Cristo e termos em nós o Espírito da promessa e penhor da esperança nos dada, podemos já desfrutar de parte das bênçãos vindouras, das bênçãos que hão de vir sobre nós. Ou seja, parte dessas bênçãos nós já desfrutamos em Cristo, né? Isso também deve servir de estímulo e fortalecimento para aqueles que hoje se esmorecem com respeito ao arrebatamento e da vinda de Cristo. Ou seja, pessoas que estão desanimadas ou que perderam a fé, isso serve como um reforço ao dizer que a garantia do Senhor é tão real, tão certa, tão fiel, né? Quando ele virou para Marta, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz, aquele que me crê, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, mostrando como é fiel e como é inerrante. Quando ele disse também lá em Isaías, ele falou o seguinte, a minha palavra, ela não voltará para mim vazia. Então, quando ele nos deu essa garantia da vida eterna, ele nos deu isso. Ele nos deu essa graça, né? É por isso que a gente pode já considerar
né? E já ter como certo, já estamos em Cristo, que já estamos com Ele nos lugares celestiais, ou nos lugares que o Senhor preparou para que estejamos com Cristo. Tem aquela ideia também que eu falei no vídeo passado, né? Se Jesus é o corpo, se Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, então logicamente onde está a cabeça está o corpo. Não é lógico uma cabeça sair por aí sem corpo, né? Então, espiritualmente, pelo fato de também estarmos assim, como o corpo é ligado à cabeça, de forma fiel à cabeça, e não se desconecta da cabeça, de igual modo, se Cristo está sentado nos lugares celestiais, em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais, nós estamos lá com Ele, né? Isso mostra também a liberdade que nós temos diante do Senhor, em saber que em Cristo nós estamos diante de Deus também representados, né? Deve servir como um conforto, pois já estamos pelo poder de Deus, o mesmo que atuou em Jesus e o ressuscitou dos mortos, assentados com Cristo nos céus, ressuscitados também. Pois se temos em nós o Espírito Santo, penhor da promessa, o qual é também Deus, né? O Espírito Santo. Então temos todas as garantias de que ainda que estejamos mortos, viveremos. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros. A que séculos está se referindo? A outras gerações de cristãos ou a outras gerações de cristãos ou às pessoas do futuro, né? Que séculos vindouros são esses? Ou ao tempo futuro que corresponde à eternidade? Não é bem claro. Em outra tradução diz eras, né? Eras futuras. Mas o texto deixa claro que ficamos ou estaremos em evidência do que a graça de Deus foi capaz e é capaz e será capaz de fazer. Veja a nossa vocação, de onde viemos, o nosso estado de total miséria e como Deus nos resgatou. Pela sua benignidade ou demonstrada em sua benignidade, em sua bondade. A graça de Deus é um ato de bondade, de benignidade. Benigno é uma qualidade daquilo ou de quem é bom. Ou seja, a natureza bondosa ou benigna de Deus. Não apenas bondosa, mas benigna, pois Deus não apenas faz o bem, mas a sua natureza é boa. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, ou seja, pelo favor de Deus, ou pelo querer benigno de Deus, misericordioso, pela disposição amorosa e santa de Deus, é que somos salvos. E que favor ou graça foi essa? A graça de toda a obra redentora feita por Cristo na cruz, da obra que nos regenera, que nos santifica, que nos salva, que nos liberta, que nos resgata deste mundo para estarmos com o Senhor nos ares, na eternidade, né? Fomos chamados, fomos santificados, fomos regenerados, fomos justificados, fomos salvos, fomos resgatados, né? Para poder estarmos com Cristo e seremos glorificados. Por meio da fé, a salvação é nos dada graças ao favor feito a nós por Deus.
mediante a Jesus Cristo e é recebido no coração e na vida do eleito quando ele crê em Jesus pela mensagem do Evangelho. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a fé, quanto o favor imerecido, quanto a graça, foi nos dado por Deus. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se glorie, né? Vamos lá. A Bíblia sempre vai combater o orgulho, né? Se glorie, se gloriar, né? Se orgulhar. Mas já no jardim do Éden, Satanás já estava pondo essa semente no coração de Eva e de Adão, né? Na expressão que ele dizia, né? Sereis como Deus. E nesta expressão ser como Deus está incluso a independência. No ato de comer o fruto, querendo com isto galgar, né, esta realidade, né, essa realidade que Satanás tinha prometido, né, de ser como Deus, está a arrogância e a presunção de serem o que o diabo mentiu que seriam, né? Ou seja, eles arrogaram, né, e presumiram com base nessa mentira, nesse conto de fábula que Satanás trouxe para eles. Eles não foram como Deus, eles não ficaram como Deus. Ainda que eles discerniram em parte como Deus a questão de saber o bem e o mal. E com isso eles tinham a presunção de adquirir uma certa independência de Deus. Porque se saberiam discernir entre o bem e o mal, eles não precisariam saber receber a orientação de Deus. Mas quando eles adquiriram esse conhecimento do bem e do mal, que foi um conhecimento bem limitado, eles não adquiriram a mente de Deus. Eles não passaram a ser oniscientes. Então eles não passaram a ter um discernimento que só o Espírito de Deus na vida das pessoas pode dar. Então, ou seja, foi uma arrogância querer ser independente de Deus. Porque tem coisa que você só vai discernir pelo Espírito de Deus, né? Aquele que se apoia e confia nas obras, como diz o texto, não vem das obras, né? Seja a obra da lei, como os judeus se apoiavam nas obras da lei para se salvar, ou aqueles que hoje em dia confiam nas boas obras para se salvar, né? Como existem religiões que usam ou se apoiam nas boas obras como se fosse um método de salvação. Tropeçam eles no orgulho, porque geralmente pessoas que são tão caridosas assim se orgulham de ser caridosas. Ou seja, as boas obras, em vez de gerar salvação, gera um orgulho, né? Versículo 10 e último versículo de nossa observação. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Feituras de quem? Feituras de Deus. Deus nos fez. Através de quem? Através de Cristo, através do novo nascimento que nós temos quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas obras. E somos então gerados em Cristo, uma nova natureza em Cristo, né? Para que através dessa nova natureza venhamos a viver, né, essas boas obras ditas aqui pelo texto, né? Criados para as boas obras. As boas obras devem fluir como um fruto de nós, como resultado da nova criação ou da nova vida que agora temos em Cristo, da nova natureza, ou seja, deve ser algo que flua de nós, não algo imposto, deve ser algo natural, deve ser algo que a gente tenha prazer de querer viver daquela forma, né? Ainda que a natureza do homem velho ainda está aqui dizendo não, mas a natureza nova que nós temos em Cristo Jesus deve puxar para o sim. Em outras palavras, não fazemos boas obras para sermos salvos, e sim porque somos salvos.
há de se fazer uma ressalva no que foi dito pelo nosso irmão Tiago, lá em Tiago 2, versículo 26. Ele fala sobre obras como resultado ou fruto da fé manifestada. Ele não está falando sobre boas obras ou obras de caridade, sim sobre obras de fé. Ele só usa um exemplo de boas obras. Está em Tiago 2,26. Então, nós somos feitos sim para andar em boas obras e para darmos bons frutos, né? Como Jesus disse, eu vos nomeei para que vades e deis bom fruto, né? Para que vades e deis bom fruto. Mas o fruto é um resultado dessa união nossa com Cristo. Está em mim e eu em vós. Assim como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver ligada na videira. Sem mim, vós nada podeis fazer. Né? Está lá em João 15. Mas quando o Tiago está falando ali, no capítulo 2 de Tiago, né, e eu marquei o versículo 26, ele está falando da obra como resultado de fé. Ou seja, a obra da fé. Ele não está falando da obra de caridade, né? Porque muitas pessoas podem fazer obras de caridade como um resultado da sua fé, ou pode fazer a obra porque simplesmente quer fazer uma obra, né? Não porque creu, porque descreu, porque deixou de crer, mas aqui está falando como fruto da fé. Como você vai mostrar que crê verdadeiramente se a sua obra não se manifesta em frutos de fé? Ou seja, quando a sua fé é provada, ela dá para trás. Ela não mostra, ela não se evidencia. É isso que ele está querendo dizer. E ele usou a questão da fé, ele usou a questão de dar, de aquecer a pessoa, de dar um mantimento, como um exemplo, né? Como um exemplo de que não adianta você falar uma coisa e não fazer, né? Vá de aqueça, mas não dá nada para ajudar a pessoa. Mas o exemplo de fé, de obra de fé que ele deu, foi outro exemplo que está mais abaixo desse exemplo aí. É o exemplo que ele dá de Abraão, quando ele fala que quando Abraão creu no Senhor, ele ofereceu Isaac. Se ele não cresce no Senhor, se a fé dele não fosse verdadeira, quando Deus provasse ele, pedindo ele Isaac, ele ia dar para trás. Ou seja, quando a fé dele foi provada, a fé dele se manifestou, mostrando que ela era real. O outro exemplo que ele dá é o exemplo de Raabe, né? Que confiou que aqueles homens iriam fazer aquilo que eles tinham prometido, de que iriam resgatar ela. E com isso ela esperou. E com isso ela ajudou eles. E quando eles pediram para ela esperar, ela esperou, né? Na sua casa, né? Ok? E o versículo 23 conclui dizendo: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ok? Querendo Deus, estaremos aqui de novo semana que vem. Nós pulamos uma semana devido a algumas dificuldades, né, que a gente enfrenta, mas Deus também nos dará graça neste negócio, ok? Fiquem com Deus, a paz do Senhor.